Questão número 7, ela está falando o seguinte: duas fontes sonoras F1 e F2 estão separadas de 2,5 metros. Dois observadores, A e B, estão distantes 10 metros da fonte 1, sendo que o observador A está no eixo X e o observador B no eixo Y, conforme a figura. Então, eu tenho aqui as duas fontes, né, como se fossem dois alto-falantes, fonte 1 e fonte 2. Eu tenho um observador aqui no ponto A 10 metros da fonte 1, no eixo X, e eu tenho aqui um observador B também a 10 metros da fonte 1, mas esse observador já se encontra no eixo Y, né? Esses eixos são perpendiculares entre si. As duas fontes estão em fase, aí essa informação aqui é muito importante para a gente. Quando o exercício coloca, né, que as fontes estão em fase, vamos deixar isso daqui bem claro. Então, segue a nossa regra do N inteiro, né? Qual é a equação que representa, né, a interferência de ondas bi ou tridimensionais? Delta N é N vezes lambda sobre 2. Como essas ondas estão em fase, o que significa? Para N par, eu estou trabalhando com a interferência construtiva, e para N ímpar, eu estou trabalhando com a interferência destrutiva. Né? Nós já sabemos que, se for o caso de uma onda em ondas em oposição de fase, é exatamente a mesma equação com as características exatamente contrárias. Construtiva vira ímpar e destrutiva vira par. Então ele fala, as duas fontes estão em fase e emitem um som com uma frequência fixa de 170 Hz. Então ele já dá pra gente também a frequência desse som, 170 Hz. Num dado instante, a fonte F2 começa a se deslocar lentamente ao longo do eixo X, afastando-se da fonte 1, né? Então, a fonte 2 ela começa a sofrer um deslocamento de forma que ela se afasta do observador A. E, obviamente, né, esse deslocamento ele é dado de acordo com o exercício no eixo X. Com esse deslocamento, os observadores detectam uma variação periódica na intensidade do som resultante das duas fontes, passando por máximos. Então, isso significa que quando eles estiverem passando por máximos, estarão acontecendo as interferências construtivas, e mínimos estarão acontecendo as interferências destrutivas. Sabe-se que a velocidade do som é de 340 metros por segundo nas condições do experimento. Então, além de dar a frequência, ele também dá a velocidade com que esse som se propaga, 340 metros por segundo. Levando em conta a posição inicial das fontes, determine. E aí a letra A pede a separação, aí ele chama essa separação de LA, entre as fontes para a qual o observador A detecta o primeiro mínimo de intensidade. Então, antes da gente responder a letra A, eu já vou extrair, né, uma informação importante dessas duas grandezas que o exercício deu pra gente. Ele deu frequência e ele deu velocidade de propagação. Então, quando a gente aplica a equação da onda, V é igual a lambda vezes a frequência, eu já posso obter o comprimento de onda dessa onda sonora que está se propagando. Então, a velocidade de propagação é 340, comprimento de onda eu não tenho, a frequência desse som é de 170 Hz. Então, com isso, eu vejo que o comprimento dessas ondas vale 2 metros. E essa informação vai ser importante para a gente para calcular tanto a letra A quanto a letra B. Então, na letra A, o exercício está pedindo a separação entre as fontes quando o observador detectar o primeiro mínimo. Então, vamos lá. Qual é a nossa equação de interferência? Delta D é igual a N vezes lambda sobre 2. Lembrando que, isso vai ser importante, delta D é o quê? É a distância do A ao F2 menos a distância do A ao F1. Como F1 e F2 para o A estão no mesmo eixo, então quando eu achar o delta D, eu vou achar exatamente a distância entre as fontes, vai ser esse pedacinho. Então, o nosso primeiro mínimo
é para o meu N valendo quanto? 1. É uma interferência destrutiva de ondas em fase, então o meu N é um número ímpar. Então, o meu primeiro mínimo é quando o meu N vale 1. Então, vamos aplicar a equação para N valendo 1. Então, o meu ΔD vai ser igual a 1 vezes... Quanto que vale o comprimento dessa onda? 2 dividido por 2. Então, o meu primeiro mínimo seria com as fontes com a distância entre elas de 1 metro. Então, esse primeiro mínimo ele não vai existir para a situação inicial que já se descreve, porque na situação inicial as fontes já se encontram numa distância de 2,5 metros. Então, não é nessa situação que ele detecta a primeira interferência destrutiva. Então, eu vou para o meu segundo mínimo, que é aí quando a fonte já começa a se afastar. No meu segundo mínimo, eu tenho o meu segundo valor ímpar, N igual a 3. Como é que vai ficar a nossa equação? ΔD, que é a distância entre as fontes, vai ser N valendo 3, 3 vezes, lambda vale 2 sobre 2. Então, o meu primeiro mínimo ocorre quando a F2 estiver, por exemplo, por aqui. Quando a distância entre F2 e F1 for de 3 metros. Então, essa daqui é a resposta para a nossa letra A. O primeiro mínimo acontece numa separação de 3 metros. Já a letra B, deixa eu separar aqui para não ficar muito tumultuado. Vou tentar aproveitar essa folha. Já a letra B, ela está perguntando qual é a separação, aí ele chama essa distância de LB, entre as fontes para a qual o observador B detecta o primeiro máximo de intensidade. Tem que tomar cuidado com a pergunta. A pergunta está pedindo a separação entre as fontes. Ele não está pedindo, né, o ΔD. O que é ΔD para o B? ΔD para o B é distância do B à fonte 2 menos a distância do B até a fonte 1. A letra B está pedindo quanto vai valer a distância entre as fontes. Mas vamos lá. Primeiro eu vou descobrir então quanto que vale o ΔD para o primeiro máximo. Quando ele fala primeiro máximo, ele está na interferência construtiva. Então, o meu primeiro máximo é o meu primeiro N par, e o meu primeiro N par vale 2. Então, como é que vai ficar a nossa equação? ΔD vai ser igual, o N vale quanto? 2, deixa eu puxar aqui, 2 vezes comprimento de onda, 2 também, dividido por 2. Então, o meu ΔD, ele tá dando quanto? 2 metros. Mas eu tenho que tomar cuidado com essa informação. Quem é o ΔD? ΔD tem que ser a distância D2 entre B e a fonte 2, menos a distância D1 entre B e a fonte 1. Então, eu vou lá para o desenho para destacar essas distâncias. Então, ó, a fonte vai vir para uma posição que eu não sei qual é, eu vou colocá-la aqui. Eu vou dizer que a fonte 2 ela está aqui, certo? Então, quem é D2? É isso aqui. D2 é da fonte 2 até o observador B. A fonte 1 não sai do lugar. Quem é D1? D1 é isso daqui, da fonte 1 até o observador B. Eu já sei que a distância 1 vale quanto? 10 metros. E o que eu achei foi o quê? D2 menos D1. D2 menos D1 tem que dar quanto? 2. Então, vamos lá. 2 é igual a D2 menos D1. Então, 2 é igual... Quem é D2? A distância do observador até a fonte 2, não sei quanto vale. Menos, quem é D1? A distância da fonte até o observador, essa eu já sei, vale 10.
Então, eu acabo de descobrir que D2 tem que valer quanto? 10 vem para cá somando 12 metros. Ó, descobri que aqui vale 12 metros. Mas o exercício, aí que vem o problema, ele não está te perguntando qual é a distância entre o observador e a fonte 2. O exercício te pergunta o seguinte: a separação entre as fontes. O exercício está te pedindo, deixa eu colocar aqui, isso aqui. A distância entre a fonte 1 e entre a fonte 2, na situação o qual o observador B vai detectar o primeiro máximo. Então, eu sei já quanto vale a distância dele até a fonte 2, 12. Eu sei quanto que vale a distância dele até a fonte 1, 10, mas o exercício não me pede isso, ele pede a distância entre as fontes. E aí, nós acabamos gerando, né, esse triângulo retângulo aqui. Vou trazer as medidas aqui para baixo, para ficar mais claro para a gente. Aqui está o observador B, aqui está a fonte 1 e aqui está a fonte 2. Quanto que vale a distância de B até F1? 10. Quanto que vale a distância do B até F2? 12. Qual é a distância que eu quero? É essa daqui, a distância entre as fontes. Cateto, cateto, e aqui a hipotenusa, e aí é só a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Vou colocar aqui em cima. 12 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, ficamos 12 ao quadrado, 144, é igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais x ao quadrado, que é o que a gente quer. 100 vai vir para cá subtraindo, vai ficar 44 é igual a x ao quadrado. Então, x é igual a raiz de 44. Raiz de 44, aproximadamente 6,6 metros. O que responde a letra B. Qual deve ser a separação entre as fontes? A separação entre as fontes deve ser de 6,6 metros.